Deve ter bem meia hora que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas os cachorros estão latindo muito e eu cheguei à conclusão que ou eu vou esperar eles pararem e isso nunca vai acontecer, ou eu vou gravar. Então, bora conversar um pouquinho sobre as mudanças loucas e as jornadas da vida. Eu abri esse vídeo com algumas cenas do meu cotidiano e como ele parece muito aesthetic, mas a grande realidade é que não é assim todos os dias. Mas essas paisagens bonitas, esses lugares confortáveis, eles me fazem parar na correria do dia a dia para apreciar pequenos detalhes que são muito importantes para mim. Faz mais ou menos um ano que eu tomei a liberdade de começar o que eu chamo da minha jornada do louco. E apesar desse não ser um vídeo sobre tarô, o louco, ele é uma figura arquetípica que fala muito sobre a gente. Percebam que ele dá um passo rumo a um precipício sem saber o que está do outro lado. Então ele não sabe se ele vai se machucar, se ele vai encontrar conforto, se vai ser bom ou ruim, mas não tenta mais permanecer onde ele está. E isso aconteceu comigo. Eu morava em Minas Gerais, Belo Horizonte, e eu criei coragem para vir morar em Florianópolis, Santa Catarina, sozinho. A princípio, eu vim em busca de um relacionamento, de um amor, de algo que eu estava vivendo que fazia muito sentido para mim. E apesar de não mudar para a cidade da pessoa, eu me mudei para estar mais próximo. Eventualmente as coisas deram errado e, ao contrário do que se espera, eu não me arrependo de ter vindo, porque eu acredito que existem relacionamentos que são pontes para te conectar com onde você precisa estar. E aqui, uma vez que eu vim para esse lugar, eu me encontrei. Hoje eu sou professor, eu dou aula de inglês, mas eu também sou universitário. Eu estou fazendo um curso que eu queria fazer há muito tempo, desde que eu era criança, que é Ciências Biológicas. Então, sou um aluno de Biologia da UFSC e eu fico muito feliz com isso. Eu debandei desse caminho em algum momento da minha vida, fiz biblioteconomia por 7 períodos na UFMG e não era para mim. Mas é engraçado pensar o quão longe eu tive que ir para realmente encontrar o meu espaço. Depois de viajar para alguns lugares do Brasil, depois de ter toda uma vida em Belo Horizonte, porque eu fui nascido e criado ali, nunca tinha vivido de fato em outro lugar. E eu conheci Floripa no primeiro dia que eu mudei para morar nesta kitnet aqui. Então, sim, em muitos dos sentidos da coisa, eu me reinventei. Eu não sabia o que esperar, não sabia se seria uma boa experiência ou não, mas eu assumi os riscos. E é engraçado quanto assumir riscos não necessariamente vai garantir que as suas expectativas sejam cumpridas, mas pode te transportar para uma realidade maravilhosa que você nunca ou nem sequer se imaginou vivendo. Hoje eu olho para os amigos que eu fiz, para os novos relacionamentos que eu construí, para os novos sonhos que eu tenho e me pergunto o quanto disso eu manteria se eu tivesse tido uma decisão diferente. Provavelmente muito pouco ou nada. Se eu tivesse ido para outro curso, talvez os meus amigos agora fossem outros. Se eu tivesse ido para outra cidade, a minha rotina seria completamente diferente, os meus lugares favoritos teriam mudado. Então, por mais que eu mantenha a minha essência, independente de qual rumo a minha vida tome, é claro que essas escolhas elas impactam muito. E por que eu tô falando isso? Porque talvez você queira tomar uma grande decisão, como ir morar sozinho, ou se mudar, e a mudança de ambiente ela provoca coisas maravilhosas. Nem tudo são flores, mas ela tem um poder de impacto muito grande. E às vezes não é nem só sobre mudança física, às vezes você quer tomar uma decisão, como começar um curso ou tentar um trabalho novo, e a gente fica se impedindo pelo medo do fracasso.
Mas a minha história, que vim pra cá motivado por um relacionamento que deu errado, é a maior prova de que às vezes o fracasso ele te prepara pra voos maiores. E é isso. Mas assim, é engraçado também que quando eu me mudei, eu era uma pessoa que estava acostumada a viver numa casa com muitas pessoas. E ao mesmo tempo eu tinha um medo muito grande, uma necessidade de estar sozinho, mas um medo muito grande da solidão. E parte do porquê eu lutei tanto para me prender num determinado relacionamento estava muito ligada a essa vontade de ter alguém, sabe? De ser preenchido, de não ter tempo para estar sozinho comigo mesmo. E quando você mora sozinho, cara, o quão você tem oportunidades para estar só você e você. E você pode fazer isso uma oportunidade para te destruir ou uma oportunidade para te fortalecer. E de repente eu me peguei indo ao cinema sozinho, sentando em bares ou restaurantes para comer e tendo os melhores momentos. E por mais que vocês vejam alguns fragmentos deles, como nesses vídeos que eu gravei, que eu mostrei aqui no começo, os mais gostosos são os ordinários. Quando eu tô fazendo uma comida muito gostosa no meu fogão, para mim mesmo, dando as músicas que eu gosto e tendo um certo conforto que só estando só para você desfrutar. É claro também que junto disso vem a insegurança, vem o medo, vem o desconforto. Hoje, por exemplo, eu estou gripado e eu detesto passar mal morando sozinho, porque quando a coisa tá realmente feia, você só tem você para te dar suporte. E não que eu esteja acostumado a ser paparicado, no sentido de sou uma pessoa adulta, se eu passo mal, eu tomo meu remédio, eu vou ao médico. Mas não ter alguém para dividir pequenos incômodos às vezes é estranho. E eu não falo de não ter ninguém no sentido que eu tenho pessoas para que eu posso ligar, posso conversar, mas ter alguém ali fisicamente, entendeu? Então, nem tudo são rosas. Na verdade, as coisas são rosas, mas rosas têm espinhos e por mais clichê que isso seja, eu vejo que é uma verdade. Mas o grande ponto é que as nossas decisões elas moldam quem nós vamos ser. Quer a gente queira ou não, nós construímos a vida. Mas da mesma forma que uma decisão mudou tudo, outras decisões podem continuar mudando. E essa é a graça do jogo. Se as coisas derem errado, você pode tentar uma jogada diferente. E aí tudo se transforma. Às vezes para melhor, às vezes para pior, mas você nunca vai saber se não tentar. Então, um brinde aos bons e novos começos. E pensando ainda na vida caótica que eu tenho aqui, eu trabalho demais, estudo demais e é engraçado como nesses pequenos fragmentos de tempo de liberdade, o cotidiano aqui ele é surreal. Expanda os seus horizontes, vocês podem se deslumbrar com coisas que vocês nunca esperaram. É legal também ter essa oportunidade de se reconectar com quem você é. A gente briga tanto com a solidão, né? A gente quer estar o tempo todo entretido, preenchido por algo e alguém, talvez para não olhar para dentro. Só que é muito legal, muito incrível, muito satisfatório quando você percebe que talvez o que seja tão assustador dentro de você também traz uma dose generosa de conforto. Esse vídeo ele não tem um propósito específico, acho que ele é um desabafo, um encorajamento. Tire o que quiser dele e me acompanhe para mais. Até a próxima.